O deserto é o lugar onde Deus vai te exaltar. O deserto é o lugar onde Deus vai honrar a tua vida. É um lugar onde vamos passar por uma preparação, um processo a qual Deus ele vai preparar a nossa vida para nos levar em lugares altos, em lugares grandes. Primeiramente, é necessário nós passarmos pela primeira etapa, que é a preparação de Deus na vida do servo, né? Nós temos que ser moldado por Deus, temos que ser transformado por Deus no deserto, para depois Deus cumprir a missão em nossa vida. Esperar todo mundo entrar nessa live, porque hoje nós vamos falar sobre deserto, tá bom? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, todos que estão aí, tá bom? Vocês que estão entrando na live, deixa eu preparar aqui. Já vai compartilhando essa live. Deixa o seu gostei, seu coraçãozinho, tá bom? Me ajude aí nessa missão, em nome de Jesus. Está entrando aí os irmãos abençoados, graças a Deus. Denilson da Luz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Cristiano Cândias, vão compartilhando aí para me ajudar, tá bom? Comente aí também, vocês podem comentar. Deixe o seu comentário. Nessa live, Deus tem algo muito grande, algo extraordinário para falar no teu coração. Cleverson Ramalho está ao vivo. A internet está um pouco ruim, tá bom, meus irmãos? Está um pouco ruim a conexão. Se estiver dando para ouvir minha voz, vocês podem comentar aí, tá bom? Se está saindo a minha voz perfeitamente. A internet está muito ruim. Deixa eu ver. Estou arrumando aqui para mim ter retorno, tá bom? Não saiu dessa live. Deus tem algo grande para falar em cada coração. Vamos ver aqui.
Vindo a todos vocês que estão assistindo. Não está colaborando, né? Tá um pouco ruim. Tá bom? Não saiu dessa live. Vamos lá. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, darás ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Meus irmãos, já vai compartilhando aí, você que está nos assistindo, compartilhe essa live, tá bom? Compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com todos os seus amigos. O deserto aonde Jesus foi levado, né? Ele foi para o deserto antes da sua missão ser cumprida. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo. E Jesus estava no deserto 40 dias, 40 noites em jejum, em consagração, em comunhão total com o Pai. Nós passamos pelo deserto. Deus nos leva ao deserto para nós sermos preparados. E lá no deserto nós somos provados para depois ser aprovado por Deus. Meus irmãos, todos nós que aceitamos Jesus, todos nós que seguimos a Ele, todos os discípulos de Jesus, eles são levados para o deserto. Nós temos que passar por esse processo de preparação. Porque para Deus usar um servo dele, alguém na obra dele, é necessário ser levado no deserto. Porque é no deserto que vamos mostrar o nosso coração. Porque quando o povo de Israel foi levado para o deserto, Deus, ele quis ver o coração daquele povo. E no deserto Deus levou o povo de Israel para ver se eles iam realmente vencer a tentação. Se eles iam ser fiel a Deus no deserto.
Mas os israelitas, aquele povo, a maioria do povo, eles se rebelaram contra Deus, porque eles se entregaram à cobiça da carne e aos ídolos no deserto. E ali o povo de Israel no deserto, eles abandonaram o único Deus de Israel. Aquele povo foram frágil no deserto, pois eles desagradaram a Deus, adorando outras imagens. Eles não foram fiéis. A Bíblia diz que eles murmuraram no deserto. Eles murmuraram. Eles não estavam satisfeitos com o que Deus estava dando, que era o maná. Pois Deus alimentava aquele povo com o maná do céu. Mas aquele povo começaram a pedir carne. Eles começaram a lembrar do Egito. Que no Egito tinha coisas melhores. Que no Egito tinha bonança, tinha mesa farta, né? Não faltava nada no Egito. E aquele povo, eles não conseguiram ser fiel a Deus. E por isso a terra abriu e engoliu a muitas pessoas. No deserto, Deus o destruiu, a maioria daqueles povos rebeldes, porque eles foram infiéis a Deus ali no deserto. E hoje, nessa live, eu quero que você reflita sobre o deserto. Não reclame, não murmure se você está no deserto. Se nós somos levados ao deserto por Deus, ali é para nós sermos provados por Ele. Deus está nos provando para ver o que sucede no nosso coração. Para ver o que sucede à nossa mente, os nossos pensamentos. Aonde nós estamos com os nossos pensamentos, se nós estamos priorizando a Deus ou as coisas deste mundo. Se nós estamos priorizando os ídolos desta terra, se nós estamos priorizando as redes sociais, o Facebook, se estamos priorizando o WhatsApp, priorizando os aplicativos mundanos, Deus está nos testando, levando nós ao deserto para ver como está o nosso coração, assim como o povo israelita, porque o coração daquele povo estava no Egito, o coração daquele povo estava no mundo. Às vezes Deus tira você do mundo, Deus tira a mão, Deus tira você da mão de Satanás, do diabo, tira da mão de Faraó, te liberta da escravidão. E ainda, nós somos infiéis a Deus. Nós ainda somos ingratos a Deus. Murmuramos com o pouco que nós temos. Nós estamos insatisfeitos. Nós estamos com ingratidão a Deus. E Deus não se agrada disso. Deus, Ele quer que nós estejamos contentes com aquilo que Ele nos deu no deserto. Se você tem poucas coisas no deserto, se você tem pouco recurso no deserto, adore a Deus. Se você não está tendo mantimento no deserto, esteja contente com aquilo que está caindo do céu na sua vida. Aquilo que está fluindo do céu na sua vida. O maná que está descendo do céu na sua vida. Esteja aí contente com aquilo que Deus está derramando na sua vida. Não murmures, porque o deserto, ele não é para sempre. O deserto vai ter um fim. Logo, o deserto vai ter um fim na sua vida, porque o deserto não é para todo sempre. Pois nós estamos aqui, nesta terra, passando por esse deserto. Mas a promessa que Deus prometeu para nós é grande, a terra prometida. Nós estamos aqui nesta vida para sermos provados por Deus, para ver se realmente nós, meus irmãos, vamos ser aprovados por Deus para entrar na terra prometida. Nós estamos aqui, tá bom? Passando por certas provações, porque Deus, Ele quer dar o melhor para os seus filhos. Deus quer dar o melhor para você. Mas basta sermos fiel em toda a nossa vida, em todas as nossas decisões, em todas as nossas escolhas e vontades. Nós devemos ser fiéis, leais, íntegros a Deus, sermos honestos a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele espera que um povo seja grato a Ele. Deus espera que nós estejamos gratos, satisfeitos. Então, por isso, se você está passando no deserto, a provisão de Deus vai chegar na tua vida. Elias foi levado para o deserto. Moisés foi levado para o deserto.
Jesus foi levado para o deserto. O povo de Israel foi levado para o deserto. Nós não somos melhores, nós também somos levados para o deserto. Mas lá no deserto Deus quer te usar. Lá no deserto Deus quer mostrar o teu poder. Lá no deserto Deus quer te mostrar a sua provisão. É no deserto que Deus quer mostrar a sua grandeza. É no deserto que Deus quer mostrar toda a sua autoridade e poder. É no deserto que Deus quer mostrar que Ele é grande na sua vida. Deus, Ele quer ter uma intimidade, um relacionamento com você no deserto. Porque, meus irmãos, é no deserto aonde estamos longe de recursos, longe de pessoas, longe da sociedade. No deserto aonde não tem água, não tem fontes, é terra seca, é um lugar remoto, distante. É no deserto que Deus quer mostrar que Ele tem poder para a sua vida. É no deserto que Deus quer mostrar que Ele é o Deus da provisão, é o Deus que providencia todas as coisas na sua vida. É no deserto que Deus quer te mostrar que você deve ter fé e acreditar nele. Então, por isso, não desfaleça o teu coração. Não perca a fé em Deus, a tua esperança. Comece a depositar a tua fé no Senhor. Comece a crer no Senhor, porque as promessas dele ainda continuam de pé. As promessas de Deus não falham na sua vida. Deus, ele tem grandes coisas para mostrar para nós. Muitas coisas Deus tem para mostrar para os seus servos. Amém, meus irmãos? E muitos povos de Israel foram rebeldes a Deus. Eles idolatraram outros deuses, reclamaram, murmuraram, foram ingratos. E Deus o destruiu. Muito, só em um dia Deus destruiu. Abriu a terra e aqueles povos foram engolidos pela desobediência, rebelaram contra Deus. E aqui vamos aprender que Jesus, após ser batizado, ele foi levado, impulsionado, levado para o deserto para ser tentado pelo adversário da nossa vida. E Jesus, ele passou por 3 etapas. Jesus foi tentado por 3 perspectivas, 3 aspectos. Jesus foi tentado: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus passou por esses 3 aspectos. E nós somos tentados também todos os dias da nossa vida. Nós somos tentados por esses 3 aspectos que Jesus passou. O primeiro foi a concupiscência da carne, pois o adversário sabia que Jesus estava com fome, viu que Jesus estava frágil, né? Com fome, com fraqueza, cansaço. Então, o inimigo se aproveitou dessa fraqueza. Jesus sendo homem, o diabo foi logo em suas astutas ciladas, né? Para fazer com que Jesus viesse a quebrar sua missão com Deus. E ali, Satanás, olhando para as pedras, fala: se tu és o Filho de Deus, se realmente tu és o Filho de Deus, o enviado, se você é o Messias, o prometido, transforma então essa pedra em pão. Mata a tua fome, sacia a tua fome, você tem poder para isso. Olha, se tu és o Filho de Deus, você tem poder para transformar objetos em comidas. E os países, a cidade que está passando fome, eles vão crer no Senhor, porque você transforma os objetos em alimento. Então vai ser um grande poder político, onde vai repercutir a tua fama por todos os lugares que você faz mágica, faz milagres e transforma objetos em comida. Então ninguém vai mais passar necessidade, porque se tu és o Filho de Deus, tu vai matar a fome de muitos pobres, transformando pedra em pão. Mas essa não era a missão de Jesus. Não era o pensamento, jamais era a vontade de Jesus. E nem a vontade de Deus. Jesus não queria isso, porque Jesus estava numa missão, tá? Jesus estava em um objetivo único, exclusivo, que era fazer a vontade do Pai.
O que Jesus estava ali no deserto era tendo um propósito com Deus. E ele não podia jamais quebrar esse vínculo, esse propósito com Deus. E o diabo, querendo usar a tentação para tentar fazer com que Jesus viesse fracassar. Jesus sendo homem, né? O diabo pensou que ele seria muito fraco. Mas Jesus, conhecendo as Escrituras, conhecedor das Escrituras sagradas, usou a própria palavra de Deus como uma espada de combate contra o adversário, contra o inimigo da nossa alma. Ele disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de comida, de alimento, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa viverá o homem. Essa palavra, essa espada foi contra o inimigo. Essa espada encravou em Satanás. Quando Jesus falou essa palavra, o inimigo, ele mais uma vez foi derrotado. Por quê? Porque nem só de comida, nem só de coisas que satisfazem a nossa carne, as nossas vontades, elas jamais poderá nos trazer vida eterna. Jamais poderá trazer salvação para a vida do homem. Porque nós passamos por esse processo da provação, né? De ser provado, a consciência da carne. Porque o inimigo, ele sempre vai trazer as suas ofertas, oferendas, para tentar nos atrair, para tentar fazer com que nós venhamos matar os nossos desejos e vontade da nossa carne, as nossas paixões. Ele vai trazer todos os tipos de ofertas, oferendas, para tentar distrair os servos de Deus, distrair a igreja de Deus, fazer com que o povo venha perder o foco em Deus, perder o objetivo em Deus, porque nós temos uma missão, e a nossa missão é cuidar do reino de Deus, é cuidar das almas, salvar almas. Esta é a nossa missão. Mas o inimigo está tentando, muitos servos de Deus, tentando fazer com que eles venham se distrair do objetivo de agradar a Deus e tentar fazer a sua própria vontade e assim, matando seus desejos e as suas concupiscências da carne. Assim como Jesus foi tentado nessa primeira tentação, que é a concupiscência da carne, os desejos de vontade. Mas Jesus usou a palavra, a Bíblia. E ali Satanás, mais uma vez, perdeu a batalha, perdeu a guerra. Mas ele não ficou ainda satisfeito, né? E ainda se tentou convencer, tentou insistir ali com Jesus. E mais uma vez, Jesus passou pela segunda tentação, o segundo processo, que é a concupiscência dos olhos. O diabo levou Jesus a um monte muito alto e ali mostrou todas as riquezas, grandezas, né? Mostrou todos os poderes e a glória de todos os povos e todos os reis que haviam na época. O diabo mostrou ali diante dos olhos de Jesus tudo o que havia e que Jesus poderia possuir, que Jesus poderia usufruir daquelas grandezas. Mas bastava que Jesus o adorasse, né? Ele queria, exigiu a adoração de Jesus. Queria que Jesus se prostrasse diante dele para receber aquela grandeza. Meus irmãos, nós também somos tentados pela concupiscência dos olhos, porque o nosso adversário vai nos colocar coisas atrativas, atraentes diante dos nossos olhos. O diabo vai fazer de tudo para tentar nos mostrar algo que venha a ser agradável às nossas vistas. E por isso nós temos que tomarmos muito cuidado nisso. Temos que tomar muito cuidado para nós não sermos enganados pelo adversário. Porque ele vai trazer coisas lindas e bonitas, né? Aparentemente que são bom para nós, mas que aquilo é um perigo e vai ter consequência amarga, tá bom? E usamos um exemplo disso lá no Jardim do Éden, né? Aonde Eva foi tentada pelo adversário, pela serpente, pois ela viu com os seus olhos que aquele fruto era muito formoso, era muito atraente, né? Então ela viu a perspectiva daquele fruto que era lindo demais. E ela acabou se caindo.
ela acabou se transgredindo contra Deus. E assim nós somos tentados. Nós somos tentados pelo adversário. Mas Jesus, ele foi firme, ele foi forte. E Jesus permaneceu sendo fiel a Deus a todo momento. A Bíblia fala que Jesus olhou para o diabo, né, com propriedade e autoridade, com toda a autoridade e ousadia. E ele falou que somente a Deus nós devemos se prostrar. Somente a Deus, somente a Ele daremos louvores a Deus. Somente a Deus adorar. Somente a Ele podemos se prostrarmos. Então o diabo, mais uma vez, ele caiu por terra, porque Jesus usou de novo a Escritura para combater o adversário. A terceira tentação que Jesus passou foi a soberba da vida, né? Ou a ostentação da vida, a qual todos nós passamos por essa tentação. Todos nós, servos de Deus, passamos pela soberba da vida, a tentação. O diabo, mais uma vez, não ficou satisfeito. Ele levou Jesus ali no pináculo do templo. No lugar mais alto do templo, o diabo levou Jesus e usou a Escritura dessa vez, né? Jesus estava usando a Escritura e o diabo falou, vou usar a Escritura também, mas de uma forma invertida, uma forma, né, que não esteja baseado na Bíblia. O diabo usou a Bíblia distorcida ali, né? A frase da Bíblia é totalmente distorcida da sua própria interpretação. Ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus, fazer com que Jesus viesse pecar contra Deus. Ele disse, porque está escrito que os teus anjos segurarão nas tuas mãos e não deixará nem pisar em pedras, né? Tropeçar em pedras. E eles vão segurar em tuas mãos, te protegendo nos teus caminhos. Pula daqui para baixo, né? O diabo falou, porque os anjos vão segurar em tuas mãos, não vai deixar você morrer. Eles vão te socorrer quando você pular. Essa é a terceira tentação, a soberba da vida. O inimigo queria que Jesus ele se exibisse ao mundo de uma vez só, para que o mundo viesse ver aquele milagre e pudesse crer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, de uma forma muito mais fácil, que não precisava Jesus morrer na cruz, não precisava Jesus pagar um preço pelos nossos pecados, não precisava Jesus derramar o teu sangue por nós. Jesus fazendo aquilo lá, os anjos iam socorrer Jesus e todo mundo ia ver aquele cenário no ar, né? Ia ver aquilo lá, ia falar, nossa, aquele lá é o Filho de Deus, o Messias prometido. O diabo queria que Jesus se mostrasse ao mundo, mostra ao mundo quem você é, mostra ao mundo quem é você. Esta é a ostentação da vida, é mostrar, querer se ostentar, querer se exibir, mas esse não era o objetivo de Jesus, não era o desejo e a vontade do Pai, jamais. E muitas das vezes nós somos tentados pela soberba da vida, né? E isso é pecado contra Deus, porque o inimigo quer que nós venhamos mostrar a nossa reputação. O inimigo quer que nós mostramos que nós somos e que nós não dependemos de ninguém, que nós somos o cara, que podemos conquistar as coisas, que nós podemos ser o nosso próprio Deus, que o ser humano não precisa de Deus, que nós somos fortes o suficiente. Meus irmãos, jamais podemos deixar a soberba tomar conta da nossa vida. O diabo queria tentar Jesus usando frase da Bíblia totalmente distorcida e que estava fora de contexto. E muitas das vezes o inimigo ele tenta de todas as formas tentar enganar os cristãos com a palavra distorcida. Quantos cristãos estão saindo da igreja porque estão ouvindo palavras de heresias? Quantos cristãos estão saindo da casa de Deus por estar ouvindo falsos enganadores, falsos profetas? Estão ouvindo doutrinas de Balaão, doutrinas de Jezabel. Muitos cristãos estão dando ouvido para espíritos de enganadores. E hoje nós estamos vivendo esse tempo onde o diabo, o inimigo da nossa vida, está enganando, está distraindo
milhares e milhares de pessoas com a Bíblia distorcida, com a pregação distorcida, que não é o evangelho de renúncia, não é um evangelho que salva, que purifica, não é um evangelho que regenera a nossa alma. É um evangelho, meus irmãos, Nutella. É um evangelho fácil. É um evangelho que você saia do mundo, venha para a igreja e continua daquele jeito. É um evangelho fácil. É um evangelho que não liberta, mas é um evangelho que é egocêntrico. Um evangelho que passa a mão no nosso ego. Esse é a palavra distorcida que o diabo está pregando em muitos templos, em muitas igrejas. O inimigo está usando a Bíblia para tentar as pessoas, enganar as pessoas. Cuidado, tome cuidado, porque o inimigo vai fazer de tudo para você dar crédito ao servo deles, que estão aí fazendo a vontade do diabo e falando que você pode fazer, né? Que você pode ficar desse jeito, que você pode ser cristão bebendo mesmo vinho, que você pode continuar na igreja bebendo vinho, que você pode viver na igreja em adultério, em fornicação, que você pode viver na igreja brigando com a esposa, com o esposo, que você pode ficar na igreja e no seu lar ficar nu. No seu lar você pode ficar sem roupa, sem camisa. No seu lar você pode fazer tudo. Continua assim. Essa é a pregação, a palavra do diabo enganando as pessoas. É isso que o inimigo está enganando. Que Deus só quer o coração. Que Deus não liga para a aparência. O inimigo está enganando, distorcendo a palavra de Deus. Mas Deus quer um povo que esteja santificando de corpo, alma e espírito. Que esteja se preservando a sua alma. Porque, meus irmãos, o evangelho é renúncia. Renunciar os desejos e vontade da nossa carne. É renunciar ao pecado, o engano, a mentira. É abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus e que não edifica a nossa vida. E nós sempre vamos ser tentados. E por isso eu digo para você, meu irmão, você que tem caído, você que tem fracassado, levanta-se, coloque de pé, porque o deserto é o lugar que Deus vai te honrar. E para terminar essa live, eu quero fechar com chave de ouro essa palavra, essa pregação. Quando o diabo foi derrotado 3 vezes pela palavra, na última vez, na terceira vez que ele foi derrotado de uma vez só, ele saiu, ele fugiu diante de Jesus, ele saiu. E chegaram os anjos, a Bíblia fala que chegaram os anjos e o serviram Jesus. Fizeram um banquete, alimentaram, Jesus se alimentou ali com os anjos. O que aprendemos disso? Que quando nós vencemos o adversário, o diabo, a tentação que o inimigo nos prepara na nossa vida, quando nós vencemos o adversário, quando nós vencemos no deserto, essa prova que estamos passando aí, quando você vencer essa provação nesse deserto, os anjos vão chegar e vão fazer um banquete, vão fazer uma festa, mas para isso é preciso continuar fiel, com fidelidade a Deus. É preciso permanecer fiel, perseverante até o fim. E não deixe de usar a Bíblia para combater o diabo. Não deixe de se consagrar, estar em comunhão para vencer a tentação. Meus irmãos, se nós continuarmos fiel no deserto, nós vamos ver a honra de Deus na nossa vida. Se humilha-te debaixo das mãos potentes de Deus e Ele vai te exaltar no tempo certo. Se humilha diante de Deus. Esse deserto está doendo, né? Está difícil essa provação. Você está pensando em desistir, você está pensando em parar. Mas só que vai chegar o fim desse deserto. O deserto não é para sempre. Logo vamos chegar na terra prometida. Logo nós vamos alcançar a promessa de Deus. Porque Canaã é bem ali, é bem pertinho. Então, meus irmãos, está difícil o deserto. Mas o que Deus te prometeu é muito maior, muito grande. A promessa dele jamais falha. Jamais vai falhar. Essa promessa é de vida eterna, é de salvação. O que Deus tem para mim e para você. Permaneça fiel. Tá bom? E o diabo vai fugir de vós. Seja obediente a Deus.
e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Primeiramente, submeta a Deus, obedeça a Deus e faça a vontade de Deus. Amém? Eu quero orar com você aqui agora para terminar essa live. Compartilhe aí, comente, deixe o seu like em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez, meu Pai, por essa pregação. Perdoa os meus pecados, meu Pai, as minhas falhas, porque somos tão falhos, meu Pai. Nos ajude a vencer esse deserto, essa aprovação, essa dificuldade. O deserto é um lugar, meu Pai, difícil acesso. O deserto, meu Pai, não tem mantimento, não tem recursos, meu Pai, necessário. Meu Deus poderoso, é um lugar de solidão, meu Pai, um lugar distante, remoto. Meu Deus poderoso, um lugar, meu Pai, onde há seca, escassez, meu Pai. Mas o Senhor, meu Pai, tem poder para mandar chuva, para mandar maná, para nos alimentar no deserto. O Senhor envia anjos para nos saciar a nossa fome. No deserto é o lugar onde o Senhor abre os nossos olhos, meu Pai, e mostra a tua provisão. É no deserto que o Senhor providencia as bênçãos. É no deserto que o Senhor abre o céu, a janela do céu e derrama a chuva. Não onde, meu Pai, é no deserto que o Senhor, meu Pai, faz nascer fonte de água, é onde o Senhor faz, meu Pai, nascer águas, meu Pai, aleluia. O Senhor faz nascer rios, meu Pai. O Senhor, meu Pai, faz nascer, meu Pai, todos os tipos de frutos. O Senhor faz, meu Pai, nascer planta no deserto. O Senhor tem poder para isso. E eu creio que o Senhor tem algo a cumprir na nossa vida. Muito obrigado. Nos ajude a permanecer fiel no deserto, sem murmurar, sem reclamar. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Compartilha aí, tá bom? Em todas as redes sociais. Que Deus abençoe.